Mais uma vez estamos aqui para juntos trazermos uma palavra para nossa reflexão, para nossa meditação. Eu gostaria de falar sobre a providência divina. O livro que nós vamos ler é o livro de 2 Reis, no seu capítulo 8. Eu vou ler 6 versículos para a gente entender. Falou Eliseu àquela mulher, seu versículo 1, cujo filho ele restaurara a vida, dizendo: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus, saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida a um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, ó meu senhor, esta é a mulher e este é seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Interrogou o rei a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo: faze restituir-se-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas do campo desde o dia em que deixou a terra até agora. Olha que coisa interessante, né? A Bíblia Sagrada ela é fantástica e Deus ele é tremendo. Quando você obedece, quando você acredita, quando você tem fé naquilo que você ouve através da palavra de Deus, o resultado é além do que você espera, porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3, 20. Às vezes nós não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, mas quando vivemos a vontade de Deus, recebemos sua provisão, sustento, e em cada momento e em cada situação. A mulher citada neste texto que nós lemos é a mesma mulher que veio a ter seu filho como bênção de Deus em retribuição à sua fidelidade e prestatividade para com o profeta Eliseu. Eu vou fazer só um relato rápido. O profeta Eliseu passava sempre pela cidade onde essa mulher morava, e ela percebia que ele passava. E ele se alimentava, alguém dava de comer, bebia lá a água para seguir viagem. E ela, bem de situação, seu marido, ela disse, ele já um pouco idoso, ela disse: meu esposo, seria conveniente construirmos um quarto ali, em cima da nossa casa, mais distante, porque eu percebo que este homem que passa sempre aqui, de vez em quando, é um homem de Deus. E ele percebe que ele não tem aonde se repousar para descansar da viagem já feita para a viagem prosseguir. E o marido dela concordou e ela fez a construção do quarto. E a Bíblia Sagrada diz que assim que construiu, colocou a cama, colocou uma mesa, colocou a água, toda vez que ele passava, ele subia direto e ficava ali. Ele, o seu jovem que lhe servia. E ele adormecia e ficava ali. Com o passar do tempo, ele percebeu que essa mulher era uma mulher temente, zelosa e cuidadosa. E ele perguntou para o jovem que lhe servia, que se chamava Geazi, disse: Geazi, o que a gente pode fazer por essa mulher? Porque ela tem sido tão prestativa, ela tem sido tão generosa, fez essa construção só para nos acolher
no tempo que nós passamos aqui por viagem. E aí Geazi disse, Senhor, eu acho que ela não tem filhos. Eu acho que ela já tem uma certa idade, o marido também já é idoso e eles não têm filhos. Mas não me parece que eles estão com algum problema. E aí Eliseu pediu para que ele a chamasse, para que ela fosse até a porta. E ela foi à porta e disse, o que que você precisa? Ela disse, eu não preciso de nada. Ela respondeu, eu estou bem com meu marido, vivemos aqui muito bem, não tenho falta de nada. Ele disse, mas eu gostaria de dizer para você que neste tempo, no tempo preciso, você vai abraçar, você vai embalar uma criança. Ele disse, olha, não brinca. Isso que ela estava dizendo é porque ela era um sonho que ela já havia sepultado. Era uma esperança que ela já havia deixado de lado, porque o tempo passou e ela não havia engravidado e agora ela já estava se contentando, conformada com o sonho não realizado. E quando ele ouviu esta palavra do profeta Eliseu, ela ficou, não brinque com coisa séria. Ele disse, aguarde. E a Bíblia Sagrada diz que ela teve lá o seu tempo com seu marido, e ao final do tempo pré-estabelecido pelo profeta Eliseu, ela engravidou e ganhou essa criança, esse menino. E ela ficou muito grata a Deus. Né? O tempo passou e esse menino estava com o pai no trabalho, de repente o menino começou a sentir dor de cabeça, dor de cabeça, tá doendo, e ele pediu para levar essa criança até a mãe, para essa mulher. E quando levou, ela pegou, fez de tudo, colocou ele no colo, de repente ele no colo dela, ele morreu. Ele fechou os olhos, ele parou de respirar. Ela pegou aquela criança e saiu da sua casa, subiu, entrou naquele quarto, colocou em cima da cama do profeta. E desceu e pediu para que o marido dela mandasse alguém com uma carruagem para que pudesse levá-la até aonde estava o profeta. Ela já sabia onde ele estava, onde ele residia. E a Bíblia Sagrada diz que ela pegou a carruagem, ela disse para o homem que estava conduzindo a carruagem, não pare, não fale nada com ninguém. O marido dela, preocupado, mandou mensagem, disse, mas o que está acontecendo? Tem algum problema? Tem alguma coisa que você tem que fazer lá? Disse, não, está tudo bem. Ela não revelou nada. E ela saiu na direção onde estava o profeta. E quando ela estava se aproximando, o profeta Eliseu disse, vem aquela mulher que nos deu abrigo. Deus não tem falado nada no meu coração, mas eu vejo que há uma aflição na alma dela. E Geazi, não entendendo nada, disse, eu não sei o que está acontecendo. Ela chegou, e quando ela chegou, disse, se eu te devo alguma coisa, por que fizeste isso comigo? E ela estava, meu filho, meu filho, meu filho perdeu. Para que eu tive um filho se agora não tenho mais ele? Agora eu quero que você resolva esse problema. E ele pegou um bordão, um pedaço de bordão, e disse para Geazi, vai lá e mede lá no menino, é, é, mede algumas vezes para que ele volte à vida. Ela disse, não, eu não vou sair daqui. Eu só saio daqui se tu sair. E aí ele, por insistência dela, ele foi até aonde estava o menino, que era no quarto, onde ele repousava. E ele viu aquele menino, olhou, olhou, deitou sobre o menino, suas mãos, sua boca na boca, suas pernas, levantou, andou um pouquinho mais, deitou de novo orando, e de repente o menino espirrou, levantou, e ele entregou a, o menino para ela. E ela disse, verdadeiramente, tu és o homem de Deus. Mas aí, passado um tempo, a terra ia passar por um momento de seca. E
pela gratidão que Eliseu tinha por aquilo que esta mulher tinha feito, Eliseu orientou: olha, pega seu filho, os da tua casa, e vai para a terra dos filisteus e lá fica por 7 anos, porque Deus vai mandar seca, fome aqui, por algum juízo, por alguma coisa que aconteceu. E ela obedeceu. Só que quando ela foi, ela perdeu as suas terras, ocuparam tudo. E ela, ao fim, ao cabo de 7 anos, ela retornou e foi pedir ao rei, reivindicar ao rei as suas terras. A possibilidade era muito pequena, as chances eram mínimas. Por quê? Porque ela estava longe. Porque ela passou 7 anos longe. Mas Deus, quando cuida, Ele cuida mesmo. E quando ela estava vindo, Geazi estava contando a história do profeta Eliseu, que o rei pediu para que ele contasse. E ele estava exatamente contando o episódio desta mulher com seu filho, que Eliseu fez com que, pelo poder do nome de Deus, ressuscitasse. E de repente chega essa mulher e o rei indaga essa mulher conta toda a sua história e depois ela faz a sua petição e ele pede para o oficial, dizendo assim, acompanha essa mulher e ele restitua tudo que era dela, até o dia de hoje. E devolvam para ela. A mulher citada, que nós estamos mencionando, ela já tinha visto o poder de Deus dando um filho, depois ela viu, porque ela era estéril, depois ela viu o poder de Deus restituindo o filho, e agora, mais uma vez, ela viu o poder de Deus lhe restituindo tudo que ela havia perdido, porque ela teve que abandonar aquele lugar para não ser atingida pela fome. Deus é poderoso. Eu gostaria que você entendesse que Deus, Ele não nos desampara em momento algum. Aí você fala, mas por que tem tanta gente sofrendo? Eu pergunto, qual é a distância que essas pessoas que estão sofrendo, eles estão de Deus? Deus, Ele está em todo lugar. Deus, Ele está em qualquer lugar que você possa imaginar, Deus está presente. Ele criou todas as coisas. Porém, Ele precisa ser chamado. Você precisa dizer para Deus, me ajude. Deus, me ajude. E eu pergunto, se você estiver passando por uma certa dificuldade e você está no meio da sua família, você não fala nada, e as pessoas também não falam nada, porque você não diz nada, e você não dá nem entender que está precisando de uma ajuda, e as pessoas elas ficam sem saber. Se você não pedir, se você não se manifestar, as pessoas também não vão dar a resposta que você espera. Fulano podia me ajudar, mas ele não sabe de nada. Fulano podia me ajudar, mas ele também não sabe de nada. E Deus sabe todas as coisas, porém ele precisa tomar ciência daquilo que você quer. Você precisa dizer. Tem gente que gosta de sofrer. Tem gente que não, deixa assim mesmo. Tem gente que gosta de conviver com a dor. Tem gente que gosta, né, dá a entender que gosta de conviver com as perdas. Mas eu preciso entender que Deus, Ele muda a minha história. A providência divina faz uma história difícil, triste, se tornar uma bela história. Essa mulher tinha uma história mais ou menos, ficou linda porque ela teve um filho que ela não esperava mais, ela teve esse filho, depois ela teve um revés da sua história porque o seu filho havia morrido, e depois ela teve uma outra alteração na sua história porque através de Eliseu esse menino voltou à vida. Aí depois ela passou por uma outra dificuldade, ela teve que sair das suas terras para ir para a terra dos filisteus e ficar por 7 anos, porque haveria fome na cidade onde ela morava, nas terras onde ela morava, e ela passou por um revés, porque lá ela ficou vivendo, não sei como. E depois ela voltou com os seus,
e tentando reivindicar pelo menos alguma coisa para ela recomeçar a vida. E aí a providência divina se manifestou, Deus se manifestou, e ela chegou no momento exato que estava sendo contada a história dela. E ela relatou com seus lábios a história que ela viveu, e ela teve a manifestação de Deus, e ela foi restituída de tudo. Ei, se você crê em Deus, Deus muda a sua história, por mais que você pense ser impossível. Como era impossível ao seu entendimento ela engravidar. E ela engravidou e teve um filho. Como era impossível ao seu entendimento o seu filho ressuscitar. Ele foi ressuscitado. Como era fugir ao seu entendimento ela ter de volta as suas terras, por mais que ela fosse clamar, mas ela não tinha outra alternativa, mas no seu interior já, eu não vou conseguir, não, eu vou pedir, mas eu vou clamar, mas eu não vou conseguir, é muito difícil, mas Deus mudou a história dela. Quando você crê na providência divina, a providência divina se manifesta, mas eu preciso estar voltado para Deus, tá? Que Deus possa te abençoar. Deus precisa ouvir a sua voz. Não fique em silêncio. Manifeste a sua voz para Deus. Fale para Ele. Peça socorro para Ele. Peça ajuda para Ele. Peça o auxílio para Ele. Peça a direção dEle. Ele é aquele que continua mesmo. Ele continua sendo provedor. Ele providencia de uma forma sobrenatural aquilo que nós nem esperamos. Estamos vivendo um tempo difícil? Sim. Estamos vivendo um tempo de perda? Sim. Estamos vivendo um tempo de dificuldade? Sim. Estamos vivendo um tempo por causa desta pandemia. Muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, muitas pessoas estão perdendo os seus empregos, muitas pessoas continuam morrendo de outro tipo de enfermidade, mas Deus continua o mesmo. Mas eu preciso me alinhar à palavra de Deus, eu preciso me alinhar à vontade de Deus, eu preciso me alinhar e saber aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu preciso clamar, eu preciso pedir, eu preciso buscar. Se buscardes de coração, me achareis, diz o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias, profeta Jeremias disse isso. Então eu gostaria que você tivesse no seu coração, Deus é poderoso. Eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção sobre os teus filhos que estão aqui, sobre aqueles que estão desesperançados, que estão agoniados, angustiados, atribulados, vivendo tempos difíceis, sem saber o que fazer, mas eles estão silenciosos, estão quietos num canto, num momento de depressivo, de reclusão, mas Senhor, que eles possam entender que Tu estás em todo lugar e Tu contempla todas as coisas, mas a Tua palavra nos diz que nós devemos buscar, bater, pedir, clamar, para que Tu possas nos atender. Então, Senhor, atenta para os pedidos que vão se manifestar, que vão começar a acontecer, as buscas que vão começar a acontecer, Senhor, e responda. Haja a provisão divina, haja a provisão de Deus. O teu mover se manifeste na vida destes teus filhos, Pai, pelo precioso nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Mais uma vez, sou pastor, sou psicanalista clínico, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida e eu posso lhe ajudar. Se você precisar de uma ajuda terapêutica, de um tratamento terapêutico, eu estou aí para te ajudar. É só me procurar e não é difícil me encontrar. Eu atendo no Laboratório Caxima aqui em São José do Calçado, eu atendo na Clínica CIS em Bom Jesus, Itabapoana. E você pode me encontrar facilmente, tá? E eu quero dizer também, se você ainda não se inscreveu no nosso canal Mensagem Edificante, você aqui, sua
à sua direita, no caso à minha esquerda, à sua direita, tem uma palavra em vermelho assim, inscrever-se. Clique ali. Na de sua direita, na sua esquerda, que é na minha direita, tem uma palavra que é uma mãozinha dizendo assim, aperte ali, curtir. E tem um sininho, se você apertar, quando você vai ter um vídeo, você vai ser avisado para que você possa sintonizar, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que numa próxima oportunidade, se Deus assim permitir, estaremos juntos aqui para a glória de Deus. Deus te abençoe.